Bom dia a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 18. Livro de Salmos, capítulo 18. Vamos ler até o versículo 30. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou escuridade de águas e espessas nuvens dos céus. Eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, e granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Dai a retribuir-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus. Derrama a luz das minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Deus, nesta manhã, Senhor, mais uma vez, ó Pai, através da tua misericórdia, Senhor, que se renovou para esta manhã nas nossas vidas, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, como teu povo, Senhor, como tua igreja, num só corpo, Pai, num só espírito, num só pensamento, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Deus, de podermos, ó Deus, nos reunirmos para engrandecer o teu nome, Senhor, para te louvar, para te bendizer, Senhor, para ouvir a tua palavra, ó Deus. Ó Pai, para reservar, Senhor, esse tempo tão precioso, Senhor,
que é estar na tua casa, Pai, com os nossos irmãos, ó Deus. Obrigado pela semana que nós tivemos, ó Pai, pelos teus cuidados, ó Deus, pelo teu grande amor para com as nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque temos visto os teus cuidados sobre nós. Temos visto a tua providência, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Temos visto, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, tem alegrado os nossos corações, Pai. Tem nos fortalecido, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. As tuas bênçãos, ó Deus, têm nos enriquecido, assim como diz a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Recebe, Senhor, este culto, Pai, como uma ação de graças, ó Pai. Que tudo, Senhor, que nós fizermos nesta manhã, venha ser, Senhor, para honrar o teu nome, para engrandecer o teu nome, ó Deus. Que venha ser, Senhor, para a tua glória, Pai. Assim como diz a tua palavra, Senhor, que tudo é para ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Esquadrinha, Senhor, os nossos pensamentos. Sonda-nos, Pai, nesta manhã, Senhor. Que nós possamos chegar a Ti com o nosso coração puro, Pai, com o nosso coração limpo, Senhor. Com o nosso coração, Senhor, quebrantado diante da Tua presença, ó Pai. Para que possamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Ouvir aquilo que Tu tens para nós, ó Pai, nesta manhã. Fica conosco, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Dirige, Senhor, a palavra. Dirige os louvores, Pai, que serão entoados nesta manhã, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, aqui oramos. Amém. Hoje eu vou falar um versículo que eu leio o domingo passado, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E tu vara e teu cajado me consolam. Domingo que vem é a Melissa. Agora eu quero ver. Você também tem que decorar muito pouco agora. Sim, interessante. Amados, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus, o livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. É sem pressão, mas os meus filhos têm que fazer. Me lembro quando era criança, eu e minha irmã sempre éramos ordenados a nós participar, nós sempre participávamos. Muitas vezes, eu lembro que quando faltava música, alguma coisa assim, o pai sempre investia em nós para nós podermos fazer parte, porque a obra de Deus continua. E assim eu vejo em relação às nossas crianças que estão junto conosco aqui. Eles são o presente, como diz, e são a continuidade da Igreja de Cristo. Nós estávamos falando agora há pouco da idade, né? Muitas vezes a idade vai chegando para nós, só que os mais jovens vão se achegando. Eu vejo até em relação ao ministério de Jesus. Quantas pessoas que foram partindo e quantas pessoas que foram levantadas no reino de Deus, mais jovens, que deram continuidade. E assim é a igreja do Senhor sempre. 1 João capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Hoje o nosso amado irmão Juninho não pôde estar conosco, que está trabalhando. Estava conversando com ele quanto que nossa cidade é mais difícil na temporada, né? Pré-temporada. 1 João 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor
de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, nesse primeiro trecho aqui, nós vemos que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Nisto nós conhecemos que amamos verdadeiramente a Deus, quando nós praticamos os seus mandamentos. Se amais, guardareis os meus mandamentos. Daí o versículo 6 diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A própria palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o versículo 13 continua dizendo assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O Evangelho de João, ele foi escrito para levar os leitores à fé em Jesus, a fim de que esses recebessem a vida eterna. Essa epístola aqui de João, ela foi escrita para assegurar aqueles que creram que possuem realmente esse dom inestimável. Então, se nós realmente somos, o próprio texto nos fala, se nós somos realmente de Deus, nós não vamos viver no pecado. Mesmo que em algum momento nós cometamos algum erro, algum pecado, nós vamos nos arrepender com o Senhor. E é interessante porque a Bíblia nos mostra aqui que ninguém pode escapar da rede de tentação. Todos os homens pecaram, é uma das realidades que nós vivemos nas nossas vidas. Todos os homens pecam, e todos os homens pecam de forma voluntária. Ninguém peca contra a sua própria vontade, contra o seu próprio desejo. A Bíblia nos mostra isso. Todos os homens, de forma voluntária, se tornaram escravos do pecado. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas a pessoa tem livre-arbítrio. Algumas vezes nós já falamos sobre isso. O arbítrio existe, mas ele não é livre. Porque todos nós pecamos e não conseguimos não pecar, a não ser pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Aqui existe um pecado para a morte também. E esse pecado aqui que João está se referindo à recusa obstinada de não aceitar a mensagem do Evangelho. É aquela pessoa que você diz: o Evangelho é este, a salvação é através do Filho de Deus, e a pessoa se recusa obstinadamente: eu não quero. E você consegue perceber que ela é um cadáver, que cada dia fica pior. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos nessa manhã e numa oração silenciosa vamos nos achegar ao Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados.
colocamos diante de Ti, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Sabemos o quanto que somos falhos, o quanto que somos pecadores. A Tua palavra diz que tudo quanto fizermos deve ser para a glória do Teu nome. Quantas vezes esquecemos de Ti, Senhor? Quantas vezes fazemos tudo em relação à nossa vida e nos esquecemos de Ti? Muitas vezes nos alimentamos, vivemos as nossas vidas, trilhamos os nossos caminhos e muitas vezes nem lembramos de Ti, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que o Teu nome seja glorificado através de nós, Senhor. Seja onde nós estivermos, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Que tudo que for feito nesse lugar seja também para a glória do Teu nome. Em culto a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Juntos adorar.
Paz, irmãos. Amém. Abra suas Bíblias, livro de Salmos, capítulo 25. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor de redor do seu povo, desde agora e para sempre. 125. 125? 25. Eu não falei 125. Depois está gravado aqui, não. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-nos ao Senhor, juntamente com os malfeitores, faça o Israel. Amém? Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Abençoe as pessoas que não puderam vir. Abençoe a família delas. Alcance elas, Senhor. Abençoe a vida do meu Pai, que vai trazer a palavra. Abençoe essa igreja, que continue crescendo sempre, Senhor. E abençoe que nós podemos se aproximar cada vez mais do Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24 até o versículo 33. A tempestade e o rei de toda a terra. Mateus, capítulo 14, versículo 24 até o 33. A palavra do nosso Deus diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Temos visto e repetido muitas vezes que nós temos que olhar, estudar e ler a Bíblia tendo em vista Cristo. Temos também o objetivo de descobrir aquilo que o autor tensionava nos mostrar, tensionava nos comunicar. O significado do texto está fora de nós. Nós não trazemos significado à Bíblia. O significado do texto está no texto. Porque os autores, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram palavras para nos comunicar aquilo que eles intencionavam. Quando nós lemos a Bíblia, o seu significado não são as ideias que vêm à nossa mente e podem ser significativas para nós.
Quando lemos a Escritura, nós estamos cavando, procurando o ouro que os escritores inspirados queriam comunicar. Temos visto aqui no livro de Mateus e somos levados a uma nova proclamação daquilo que Jesus Cristo está fazendo no seu reino. Vimos anteriormente que Mateus tem o objetivo de proclamar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. Mateus também nos mostra que Jesus Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento, ele cumpre aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Mateus começa nos falando da vida de Jesus, do começo da vida de Jesus. Ele fala do ensino de Jesus na Galileia dos gentios, ele fala sobre os discursos de Jesus. E agora chegamos no capítulo 13, capítulo 14 e até o 16, que vai falar sobre as respostas ao governo de Cristo. É importante nós destacarmos também que a ordem dos milagres, dos eventos e incidentes está diferente daquelas constando em Marcos, Lucas e agora João também. Mateus provavelmente organiza por tópico e não em ordem cronológica. E nessa manhã o nosso objetivo é nós olharmos para aquilo que a Escritura diz e mostrarmos esse texto no qual, onde Jesus anda sobre o mar. Mas antes de nós falarmos sobre esse texto, eu gostaria de lembrar algumas coisas do contexto que antecede aquilo que está acontecendo aqui. Se nós olharmos os versículos anteriores, nós vamos ver um grande milagre de Jesus, Jesus realizando um grande milagre, que é a primeira multiplicações de pães e peixes, multiplicação de pães e peixes, onde foram alimentados, é dito, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esse milagre extraordinário revelou o poder de Jesus sobre a criação e a providência dele, suprindo as nossas necessidades, suprindo as necessidades daquele povo. Após esse milagre, Jesus ordena que os seus discípulos entrassem no barco e atravessem para o mar da Galileia, enquanto ele se despedia da multidão. E a mensagem anterior fala sobre esses dois versículos, 22 e 23, que fala que Jesus se retira para ir orar no monte, demonstrando a prática dele de comunhão com o Pai e sua dependência em oração. Enquanto isso, nós vemos aqui no nosso texto uma tempestade, os discípulos são pegos com uma tempestade no meio do mar, distantes da terra e lutando contra ventos fortes e ondas agitadas. E nesse cenário nós vemos uma mudança de foco dos milagres públicos de Jesus para uma prova particular e intensa das fés dos discípulos. O nosso objetivo é olhar para as Escrituras e ver que o texto revela mais do que o poder de Jesus de andar sobre as águas, ou o poder de Jesus sobre a natureza, mas também de expor a fé vacilante dos discípulos e a maneira como Cristo lida com as fraquezas. Esse texto nos convida novamente a nós olharmos para Cristo. Nos ensina a confiar, nos ensina a ter coragem e a nós dependermos somente de Cristo. Essa passagem é um convite para nós refletirmos também sobre a nossa fé diante das tempestades da vida e sobre o quanto confiamos no poder e na presença de Cristo, mesmo nos momentos mais assustadores e nos momentos que nós achamos que fomos abandonados. Vamos ao primeiro ponto, os discípulos e a tempestade. Eu convido você a olhar para o texto, no versículo 22, ele vai dizer assim: logo a seguir compeliu. Essa palavra compelir aqui significa ordenou, obrigou. Então Jesus obrigou os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. João 6,19, ele vai nos dar mais detalhes. Ele diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Você quer saber a distância? João nos fala de 25 a 30 estádios. Eu quero destacar essa distância aqui para nós termos uma ideia do quanto que Jesus andou sobre as águas. Um estádio, que era uma medida de comprimento da época, ele representava aproximadamente 185 metros.
25 estádios dariam 4.625 metros, 4 km e 600. 30 estádios dariam 5.550 metros, ou aproximadamente 5,5 quilômetros. Vamos arredondar para 5 quilômetros. O barco estava a cerca de 5 quilômetros da praia, para você ter uma ideia. Para quem não consegue referência, daria a distância daqui até no Bezen. Passando aqui pela Celso Ramos, indo em linha reta até o Bezen, daria 5 quilômetros. Eu medi ontem no mapa. Observe a distância que Jesus percorreu para os encontrar. Jesus andou sobre as águas, mais de 5 quilômetros. Mas eu gostaria de analisar alguns pontos nesse texto. O primeiro dele é a permissão, vontade e o poder de Cristo. Cristo permite que os seus discípulos, nós vemos aqui na Escritura, enfrentem uma situação perigosa por um tempo. Nós vemos aqui no nosso verso dizendo assim que o barco foi açoitado pelas águas, pelas ondas, porque o vento era contrário. Alguém já andou de barco no mar? Eu ia quase toda semana para São Francisco do Sul e tem aquele barquinho que vai de São Francisco no Trapiche até lá. Tinha dias que tinha bastante vento. Eu lembro que eu chegava lá com o estômago na boca, que fala, né? Chegava com o estômago aqui, porque ficava balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não era uma tempestade. Agora eu quero que você imagine, eles a 5 quilômetros da costa, o mar pelas ondas açoitando o barco e o vento contrário. Isso foi para chamar fortemente a atenção deles para que a ajuda que Jesus traria. Eu quero que você observe os detalhes. O vento contrário começou por volta da meia-noite, é escrito na Escritura. Ou talvez um pouco antes. E Cristo aparece, a Bíblia fala, na quarta vigília da noite, ou seja, cerca de 3 horas antes do amanhecer. Veja, observe o versículo 25, diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Primeira vigília das 18 às 21 horas, segunda vigília das 21 à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 às 6 horas da manhã. Nós vimos no sermão passado que Jesus passou até altas horas da madrugada orando. Então ele foi até o barco entre 3 e 6 horas da manhã. Os discípulos ficaram mais de 3 horas tentando, exausto de tanto remar e de tanto tentar manter o barco flutuando. Nós vemos aqui que a sua fé ela foi abalada. Observe o texto que vai falar que a fé deles foi muito abalada. É só nós olharmos o versículo 26, diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Essa palavra aterrados significa aterrorizados, apavorados, assustados, amedrontados. E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, eles gritaram. Imagina você de madrugada, no meio do mar, uma tempestade, vem alguém andando sobre as águas. Não é possível isso. É impossível para o homem que isso aconteça. Os discípulos agora eles mostram uma tolice extraordinária. Ficaram tão aterrorizados que eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. E a palavra aqui é essa mesma. No grego existe uma palavra que é fantasma com PH, que se refere a uma aparição ou figura sobrenatural, algo que causa medo ou assombro. Então eles pensaram literalmente que fosse um fantasma que estivesse vindo na direção deles. E isso reflete o que estava acontecendo. Para eles era inimaginável que alguém pudesse andar sobre as águas. Eu digo para você, é impossível que alguém ande sobre as águas. Mas era inimaginável, porque eles perderam de vista quem Cristo era. Olhe para o versículo 25 e veja o poder de Cristo. Diz assim: foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Agora eu quero convidar você a olhar para o Antigo Testamento. Talvez nós olhando para esse texto isoladamente, nós não consigamos perceber. E assim como os discípulos naquele momento de tempestade, o que isso significa? Convido você a abrir Jó capítulo 9. Jó 9, 8.
Deus. Ele fala assim: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Agora abra Salmo 77, versículo 19. Salmo 77, versículo 19. Os discípulos perderam de vista a Escritura também. Na tempestade nós perdemos de vista a Escritura. Salmo 77, 19 diz assim: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Agora convido você a abrir Isaías 43, versículo 16. Isaías 43, versículo 16. Quem pode andar sobre as águas? Deus somente. Isaías 43, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. A vereda é um caminho estreito. Então a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o que outrora preparou o caminho do mar, e nas águas impetuosas. Observe que o Antigo Testamento, a Escritura, ela ecoa o sinal de que Jesus é o Senhor, que Ele exerce o domínio sobre o mar escapelado e que anda sobre os altos do mar. Lógico que na hora da tempestade, todos nós perdemos de vista a palavra de Deus. Os discípulos perderam de vista quem era Cristo. E daí nós chegamos ao segundo ponto, que é o coração cego. Marcos, ele nos diz assim sobre esse texto, versículo 50, Marcos 6, 51, 52, ele vai dizer assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônicos. E o versículo 52 diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Marcos aqui nos mostra que o coração deles estava endurecido, eles estavam com o coração cego. Eles não compreenderam, veja, eles estão olhando lá para trás ainda. Eles duvidaram daquilo que Jesus tinha feito no milagre dos pães. É interessante porque o milagre dos pães, ele deu uma evidência abundante de que Cristo possuía poder divino para ajudar seus seguidores. E que ele teve o cuidado de ajudá-los quando era necessário. E eles perderam de vista logo em sequência, logo em seguida eles perderam de vista isso. Por isso aqui eles são justamente acusados de serem tolos e lentos, em não lembrarem desse poder celestial de imediato. No dia anterior, eles tinham visto uma prova tão incrível, algo tão extraordinário, e que eles deveriam ter os levado a confiar no Senhor, a confiar na providência do Senhor. E sem dúvida foi essa dificuldade em entender que os deixou surpresos. Eles ainda não acreditavam plenamente em Cristo. Mas a principal crítica contra eles é a cegueira. Jesus estava na frente deles e eles não conseguiam ver. Eles deixaram que uma experiência tão recente saísse de suas mentes, ou ainda pior, eles não voltaram seus pensamentos para o Senhor. Eles perderam de vista Cristo. A divindade de Jesus foi mostrada claramente para eles na multiplicação dos pães. Talvez não muito para a multidão, porque quando nós falamos do texto anterior, muitas vezes a multidão não soube o que aconteceu. Talvez ficaram perplexos de onde que surgiu tanto pão. Mas os discípulos viram que o Senhor tinha feito. E era uma prova brilhante da divindade de Jesus. Como eles não lembraram disso naquele momento? Como eles não conseguiam ver isso? Marcos destaca duas coisas. A primeira é que eles não valorizavam como deveria a glória de Cristo mostrada na multiplicação dos pães. Eles não conseguiam ainda ver quem era Cristo. E o segundo, ele aponta o motivo pelo qual o coração deles estava cego. Isso é mencionado não apenas para destacar a falha deles, mas também como um aviso para que nós todos reconheçamos a fraqueza do nosso entendimento e peçamos a Deus, e nós venhamos pedir a Deus uma nova visão.
Na verdade, era uma grande falta de compreensão não perceber o poder de Deus quando ele estava tão evidente. E isso acontece comigo e com você. No momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da tristeza, nós muitas vezes nos esquecemos de quem é o Senhor. De quem é o Senhor de toda a terra. Mas como toda a humanidade sofre desse problema, Marcos menciona essa cegueira para nos mostrar que não é incomum as pessoas não enxergarem as obras claras de Deus, até que Ele mesmo as ilumine. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 29. Não era um problema somente dos discípulos. Deuteronômio capítulo 29, versículo 2 ao 4, a palavra de Deus vai nos mostrar algo que aconteceu lá no tempo de Moisés. Diz assim, Deuteronômio capítulo 29, versículo 2 até o versículo 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e as grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Perceba que o homem, naturalmente, ele não tem um coração que entenda. Ele não tem olhos que veem e nem ouvidos para que ouça. Até que o Senhor lhes dê um novo coração. Até que o Senhor lhes dê vida. Até que o Senhor lhe dê olhos para que vejam e ouvidos para que ouçam. E aí chegamos no terceiro ponto, que é a voz que traz paz. Convido você a voltar para Mateus capítulo 14. Observe o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus fala e deseja que os seus discípulos o reconheçam. E observe o versículo, ele começa dizendo assim, Jesus imediatamente, ele não faz charme, ele não espera, ele não faz suspense. Ele imediatamente ele olha para eles e diz. E a Bíblia nos mostra que as ovelhas do Senhor reconhecem a voz do seu pastor. E ele fala assim: tende para eles terem bom ânimo e para que não temam. Isso nos leva às promessas do Antigo Testamento. Deuteronômio 31:6 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Perceba que mais uma vez, os discípulos de Jesus perderam de vista a palavra de Deus. Perderam de vista quem era Cristo. Isaías 41:13 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, e tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isaías 43:1-2 diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, e tu és meu. Agora veja o versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Os discípulos perderam de vista as promessas do Senhor. E esta confiança é representada também pela presença ativa do Deus de Israel com eles. O próprio Deus estava ali junto com eles. Isso implica claramente que eles deveriam olhar para Ele. Eles deviam confiar e descansar nele, aonde há abundantes bases de esperança. Lembre-se do terror que dominava já os discípulos. E Jesus os exorta a olhar para ele e verem que ele estava ali e que não havia motivos para eles temerem. Jesus, o Rei, o Deus eterno, estava com eles. Não que todos pudessem simplesmente deixar de ter medo no momento de outro ou experimentar uma alegria completa, mas era necessário que ele aliviasse o medo deles, que aquele medo estava dominando eles, para que a fé deles não fosse destruída. A voz do Filho de Deus é algo terrível para os ímpios e perversos, mas para os cristãos o efeito é totalmente diferente.
ela traz paz interior, é uma confiança firme para preencher nossos corações de modo que não cedamos aos medos humanos. Em quarto lugar, eles não reconheceram. Embora Jesus apareceu na hora certa para ajudá-los, a tempestade não parou imediatamente. Isso aconteceu para que os discípulos fossem despertados a desejar e esperar a graça de forma mais intensa. Nós devemos prestar bastante atenção a isso, pois ela nos ensina que há bons motivos para o Senhor muitas vezes demorar em nos dar libertação, demorar em nos abençoar, mas que Ele está sempre pronto para nos abençoar, Ele está sempre pronto para nos conceder essa libertação, mas sempre há bons motivos para Ele muitas vezes aguardar, para que nós venhamos crer mais nele, para que nós venhamos desfrutar de forma mais intensa da sua graça. E em quinto lugar, nós vemos aí aquele cara que é um dos mais precipitados dos discípulos. Versículo 28, a precipitação de Pedro. Ele diz assim, respondendo-lhe Pedro: se tu és Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. A condição que ele estabelece mostra que a sua fé ainda não estava totalmente estabelecida. Pedro afirma aqui: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Ele não tinha ouvido a voz do Senhor? Como que ele não sabia que era o Senhor? Se és tu, como assim se és tu? Jesus já tinha falado com eles. Então por que ainda estava com dúvida e insegurança? Como a sua fé ainda era pequena e fraca, um desejo impossível surge rapidamente. Eu desejo que nós venhamos aprender algo aqui. Pedro deveria reconhecer os seus limites e pedir antes a Jesus que aumentasse a sua fé, para que com a orientação de Cristo ele pudesse enfrentar grandes desafios. Isso é algo para nós também. Mas agora, sem a fé necessária, ele quer agir livremente, mesmo sem dar a voz de Cristo a atenção que ela merece. Ele deseja que a água fique firme debaixo dos seus pés. Perceba, ele não prestou atenção em quem era o Senhor. Ele não prestou atenção na voz do Senhor. E ainda deseja que a água fique firme debaixo dos seus pés. Apesar do seu desejo ter uma boa intenção, ele perde o equilíbrio. E por isso não pode ser considerado totalmente correto. É por isso que Pedro logo sente o peso da sua decisão imprudente. Observe o verso 30, o que diz. Ele diz assim: reparando, porém, a força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quero convidar você a abrir Salmo 69, versículo 1. Esse salmo podia ter uma foto de Pedro do lado. Versículo 1 até o 3. Veja o que está escrito. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. O perigo que o salmista descreveu metaforicamente, Pedro experimenta de forma literal, clamando ao divino Senhor, o único que podia salvá-lo. Alguém aqui já teve uma experiência de quase afogamento? De ser puxado para baixo? Qual que é a sensação? Imagina agora você no meio de uma tempestade começar a afundar no mar. Qual que é a sensação? É aquela que está escrito aqui no Salmo. Estou afundando até a alma. Veja o desespero da pessoa. Que os cristãos, ao verem esse exemplo, tomem cuidado com decisões impulsivas e decisões precipitadas. Nós devemos correr para onde o Senhor nos chama com entusiasmo, mas quem for além dos limites que Deus estabelece vai aprender com um resultado triste o risco de ultrapassar esses limites. Nós não somos chamados para sermos precipitados ou tolos. Nós somos chamados a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que o Senhor determinou. Mesmo alguém podia perguntar, mas Jesus não atendeu. Por que Jesus atendeu o pedido de Pedro? Parece que Jesus concordou com isso. Olha o versículo 29. O versículo 29 diz que ele disse: vem.
e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas a resposta é clara. Muitas vezes Deus cuida melhor de nós ao negar alguns pedidos, mas às vezes Ele nos permite seguir nossas vontades para que possamos, pela experiência, entender nossa própria falta de bom senso. Assim, acontece todos os dias que ao dar mais do que precisamos, Ele nos ensina a sermos mais humildes e cautelosos no futuro. Quantas coisas que nós tomamos decisões erradas e que causam consequências, por exemplo, às nossas vidas. Além disso, isso foi útil para Pedro e para os outros discípulos e também serve para nos ensinar hoje. O poder de Cristo ficou ainda mais evidente na pessoa de Pedro, quando ele o convidou a andar com ele sobre as águas, do que quando Jesus estivesse caminhando sozinho pelas águas. Perceba, Jesus tinha todo o poder de andar sobre as águas. Mas ao permitir que Pedro fosse andar sobre as águas, Jesus sustenta Pedro, mantém Pedro sobre as águas também. Veja o poder de Jesus. Há mais poder nisso do que dele mesmo andar sobre as águas. Pedro, porém, percebe, e os outros também, que ao vacilar em sua fé e deixar de olhar para Cristo, deixar de confiar no Senhor, o poder que antes mantinha a água firme começou a se desfazer. E mesmo assim Jesus o tratou com compaixão, não deixando que ele afundasse completamente. Isso acontece conosco também. Assim como Pedro, quando deixamos o medo nos tomar, começamos a afundar. E os pensamentos inseguros e passageiros nos fazem cair em meio aos caminhos. Enquanto isso acontece, o Senhor suporta a nossa fraqueza e nos estende a mão para que não afundemos completamente. Jesus deixa Pedro afundar um pouco, mas o pega pela mão e o sustenta. Também vale observar que Pedro, ao perceber as consequências de sua imprudência e da sua atitude precipitada, busca ajuda e misericórdia de Jesus. E nós também, mesmo quando enfrentamos as consequências dos nossos erros, devemos recorrer a Ele. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, fazemos coisas que não deveríamos ter feito, mas nós devemos procurar a ajuda de Jesus mesmo assim, para que Ele tenha compaixão de nós e nos ajude, mesmo que nós não mereçamos. Sexto lugar, a falta de fé. Enquanto o nosso Senhor protege Pedro, com gentileza Ele não ignora a falta de fé dele. Observe o versículo 31, diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Este é o objetivo do aviso de Jesus a mostrar a Pedro que sua falta de fé era uma fraqueza, ele tinha falhado. Mas surge uma pergunta: todo tipo de medo, todo tipo de dúvida é um sinal de falta de fé? As palavras de Cristo aqui parecem indicar que onde a fé é verdadeira não pode haver medo e não pode haver dúvida. Observe o texto. Cristo repreende o tipo de medo, dúvida que vai contra a fé. Às vezes uma pessoa pode ter medo, uma pessoa pode ter dúvida, sem que isso seja uma falha. Isso acontece quando o Senhor não falou claramente sobre aquele assunto. Mas o caso de Pedro aqui era totalmente diferente, porque ele tinha uma ordem clara de Jesus e já conhecia o seu poder. Jesus estava junto com ele. Quando Jesus fala, vem, o que nós fazemos? Nós vamos olhando para ele, confiando nele. O que Pedro fez? Olhou para o chão, para o lado e começou a afundar. Mesmo assim, Pedro ignorou esse apoio duplo e caiu em um medo tolo e um medo desnecessário. E aí chegamos no versículo 32, que Jesus acalma a tempestade. Subiram ambos para o barco e cessou o vento. Mais uma vez Jesus acalma a tempestade, mostrando que Ele mesmo é o Senhor de toda a criação. Ele é aquele que resgata os que clamam a Ele na angústia. Dessa vez seus discípulos avançaram da confusão atônica sobre sua identidade para uma confissão, que é o próximo ponto, que é o versículo 33. A confissão dos discípulos. Veja ali o que está escrito. E aqueles que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.
Acredito que essas palavras se aplicam não só aos discípulos, mas também aos marinheiros, aos passageiros que estavam naquele barco. E aqui nós temos a resposta deles ao governo de Cristo. Lembra que nós estamos falando sobre o tema? Qual foi a resposta deles ao governo de Cristo? Adoração e confissão. Eles confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Um título que expressa a sua messianidade e a sua divindade. Assim mesmo, aqueles que ainda não tinham declarado Jesus como seu Senhor reconheceram imediatamente que ele era o Filho de Deus. E com essa expressão deram a ele a honra de Messias. Quem pode andar sobre as águas? Uma vez eu vi um ilusionista andando sobre as águas. Daí apareceu o Mr. M para falar o que ele fazia. Tinha um vidro quase transparente em cima das águas. Era uma piscina. Jesus não fez isso. Algumas pessoas dizem, mas Jesus ele sabia onde estavam as pedras e pisava e tal. A 5 quilômetros da costa, Jesus estava andando sobre pedras. Mas Pedro foi azarado que caiu bem no buraco. Embora naquela época o grande mistério de Jesus vindo em carne ainda não fosse totalmente conhecido, eles haviam aprendido com os profetas que o Redentor seria chamado de Filho de Deus. Que o Redentor seria o filho de Davi, o filho de Abraão, seria o Cristo. Ao usar esse título, eles reconheceram que a glória de Cristo e declararam que acreditavam que ele era o Messias e que ele era o Cristo. Eu trouxe algumas aplicações práticas para nossas vidas com foco em Cristo nessa manhã. A primeira delas é que Cristo é o soberano nas provações. Olhando para o versículo 24, nós vemos a provação que eles estavam passando. Os primeiros versículos, Mateus resume aquilo que houve. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam aquela tempestade, mas ele permite que eles experimente aquela adversidade e por muitas horas. Este é um exemplo de sua soberania, onde ele não apenas permite provações, mas ele fortalece a nossa fé. Ele também caminha conosco. Nós vimos no sermão passado que Jesus sustentou eles através da oração. Jesus estava orando por eles. Jesus sabia o que estava acontecendo com eles. Como João Calvino afirmou, mesmo quando sentimos que Deus está distante, Ele permanece soberano sobre todas as circunstâncias. Mesmo quando nós nos sentimos sós, Deus está conosco. Embora Jesus não estivesse fisicamente presente no barco, ele observava e conhecia as aflições dos discípulos. Da mesma forma, Cristo conhece os nossos sofrimentos. E conforme Hebreus 4,15, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus é soberano sobre todas as coisas e nós devemos descansar nele. Em segundo lugar, Cristo é o Senhor da criação. Versículo 25 fala que Jesus estava andando sobre o mar. Algo que é totalmente impossível para os homens. Ao caminhar sobre as águas, Jesus demonstra seu poder sobre as forças naturais, afirmando sua divindade. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele possui toda a autoridade sobre toda a criação. Colossenses 1, 15 ao 17 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Martin Lloyd Jones observou que Jesus não é um mero mestre moral, mas o Deus encarnado que governa a natureza. Ele é um Deus que governa todas as coisas. No auge do medo e a fraqueza dos discípulos, Jesus aparece para socorrê-los. Assim como Isaías 41:10 diz, onde Deus nos promete também: não temas, porque eu sou contigo. Jesus demonstra que Ele é o Emanuel, que Ele é o Deus conosco, pronto para nos ajudar em meio às trevas. Terceiro lugar, Cristo, o Senhor que exerce domínio. Versículo 26, nós vemos que Jesus, ao andar sobre as águas, os discípulos ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. A reação dos discípulos revela como Cristo é além do que eles imaginavam. É muito além, é totalmente transcendente aquilo que nós imaginamos dele.
A sua presença transcendental os amedronta, transcendente é que não consegue ser explicado. É muito além do que o nosso cérebro consegue colocar dentro dele e imaginar. Lembrando sempre que Ele é santo, Ele é digno de toda a reverência. Agostinho comentou que Cristo muitas vezes nos deixa temerosos, para que possamos vê-lo com maior clareza em sua glória. Embora fossem discípulos, eles ainda lutavam para o reconhecimento pleno de Jesus. Spurgeon observou que muitas vezes, quando Cristo se aproxima em sua glória, nós somos tomados pelo medo, incapazes de compreender sua grandiosidade. Em quarto lugar, Cristo grande eu sou. O versículo 27 vai dizer assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao dizer sou eu, Jesus utiliza a expressão que faz alusão ao nome divino eu sou, de Êxodo 3,14, revelando a sua identidade divina. João Calvino comentou que nessa expressão Jesus afirma não apenas sua presença, mas sua total suficiência e poder para livrá-los. As palavras de encorajamento de Jesus demonstram sua compaixão e seu amor pastoral. Como Deus de toda consolação, Ele traz paz ao coração aflito e dissipa o medo com a certeza da sua presença. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quinto lugar, Cristo Todo-Poderoso. Versículo 28 e 29 nos mostra Pedro dizendo se era o Senhor, querendo andar com ele sobre as águas, e Jesus ordena que ele vá, vem, e descendo Pedro também andou por sobre as águas. Ao permitir que Pedro andasse sobre as águas, Jesus mostra para ele quem que o sustenta. A fé que temos não deve ser na fé, mas deve ser em Cristo. Essa fé deve ser fundamentada na obediência à palavra de Cristo. Pedro só consegue andar sobre as águas por causa do poder de Cristo que o sustenta. Não é por causa da fé que ele tinha. Não é por causa que ele desejava fazer aquilo. Mas era Cristo que o sustentava. Spurgeon comentou que enquanto nossa fé estiver firmada em Cristo, mesmo nas águas mais turbulentas não nos afundarão. Mesmo as águas mais turbulentas não nos afundarão. Aqui nós temos o convite de Jesus para que nós coloquemos a nossa confiança somente nele. É Ele que nos sustenta. Nós somos guardados pelo poder dele. Sexto lugar, Cristo, a única esperança. No versículo 30 nos mostra que Pedro começa a afundar e grita: salva-me, Senhor. Ao clamar salva-me, Senhor, Pedro reconhece que sua segurança depende completamente de Jesus. Se Jesus não fizesse nada, o que ia acontecer com Pedro? Ele desapareceria naquele oceano. Provavelmente ninguém mais o encontraria. Esse é o clamor de todos aqueles que confiam em Cristo como Salvador. Salva-me, Senhor. John MacArthur observou que somente Cristo pode nos salvar de nossas próprias limitações e do pecado. O medo de Pedro surge quando ele desvia o olhar de Jesus para as circunstâncias. Isso nos ensina que na nossa caminhada cristã, na nossa vida com o Senhor, é essencial nós mantermos os olhos fixos em Cristo, pois dele é que vem a nossa força. Hebreus 12:2, olhando firmemente por autor e consumador da nossa fé, Jesus. Sétimo lugar, Cristo é o socorro presente. Versículo 31 fala: e prontamente Jesus estendeu a mão e tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra prontamente destaca a prontidão de Jesus em ajudar aqueles que o invocam. Jesus não demora em resgatar Pedro, e sua disposição é uma demonstração da sua graça. João Calvino comentou que Cristo é o pastor que prontamente acode suas ovelhas e nos segura em meio às nossas fraquezas. Ao questionar Pedro sobre sua dúvida, Jesus revela a importância de uma fé constante. R.C. Sproul destacou que Jesus não reprova Pedro de forma severa, mas chama-o à maturidade espiritual, lembrando-o de que uma fé mais firme é possível em Cristo. Em oitavo lugar,
Cristo é a paz na tempestade. Versículo 32 nos mostra que Jesus subiu no barco e cessou o vento. O vento cessa imediatamente quando Jesus entra no barco, simbolizando a paz que ele traz. Ele é o príncipe da paz, Isaías 9:6, cuja presença acalma todas as tormentas. Agostinho ensinou que não é a ausência de problemas que traz paz, mas a presença de Cristo. O cessar do vento, quando Jesus entra no barco, também é um símbolo da certeza de que com Cristo todas as dificuldades podem ser superadas. Filipenses 4:7 fala: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o coração dos que estão nele, daqueles que têm Cristo no seu barco, independente das circunstâncias. Em nono lugar, Cristo, Filho de Deus. Versículo 33 fala: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Após a experiência, os discípulos reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, que é uma confissão essencial para a fé cristã. Calvino escreveu que neste reconhecimento os discípulos prestam a devida honra à divindade de Cristo, expressando a verdadeira adoração. Adoração aqui é uma resposta adequada a quem Cristo é. Ele é o Senhor digno de todo louvor. A sua divindade é confirmada pelos milagres que ele realiza e pelo cuidado com que sustenta os seus discípulos. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Ao concluirmos essa exposição bíblica, nós vemos que esse relato vai muito além desse milagre extraordinário. O foco não é somente em Cristo andando sobre as águas, mas ele revela o coração do Evangelho, revela a glória de Cristo e seu grande poder, e seu grande e perfeito amor. Cristo, o Filho de Deus, não apenas anda sobre as águas, demonstrando seu poder sobre a criação, mas também se aproxima de nós em nossas tempestades, trazendo sua presença consoladora e a promessa do socorro. Essa passagem nos mostra que Jesus não abandona jamais os seus, mas vem até nós nos momentos de maiores dificuldades e dos nossos medos. Como os discípulos, nós somos frequentemente fracos e somos hesitantes, mas a mão de Cristo se estende para nos resgatar e fortalecer a nossa fé. O amor de Cristo é tão perfeito que ele não apenas nos salva de perigo imediato, mas transforma nossas fraquezas e inseguranças em uma fé mais profunda, mais firme e mais próxima dele. Ele é o Salvador que não apenas nos dá coragem, mas também nos dá paz que excede o entendimento humano, permitindo-nos enfrentar qualquer tempestade com confiança nele. Nós somos chamados nessa manhã, em nossas vidas, a olhar para Jesus, a confiar em sua graça e crer que ele é digno da nossa confiança, da nossa plena confiança. Em meio a tudo, ele é glorificado em nós. Fortalecidos por sua graça, podemos viver com a certeza de que nada nos separará do amor dele. Que ao olharmos para o exemplo dos discípulos e da bondade de Cristo, nós sejamos sempre movidos a buscar e confiar naquele que entregou sua própria vida para nos salvar. Romanos 11:33. Ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, com essa manhã nós podemos nos achegar a Ti com alegria, Senhor, com temor, com gratidão. Obrigado, Senhor, porque Tu tens estado conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu tens feito uma obra nas nossas vidas. Nós temos aprendido mais do Teu amor, mais da Tua graça. Nós temos aprendido a descansar em Ti, a confiar em Ti verdadeiramente. Dá-nos uma semana abençoada por Ti, sustentados pelo Teu poder. Nós não sabemos o que vamos passar, Senhor, nessa semana. Não sabemos quais são as lutas que vamos passar, quais as necessidades, quais as tempestades que nós vamos passar. Mas nós cremos e confiamos que Tu estás conosco, independente das circunstâncias, independente das situações, ó Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Nos abençoa aqueles que não puderem estar nessa manhã aqui nesse lugar, que eles possam ser encontrados por Ti também, venham ser abençoados por Ti. Coloco diante de Ti a vida do irmão Juninho, Senhor, no seu trabalho,
que ele possa ser encontrado por Ti nesse momento, possa continuar sendo sustentado por Ti, guardado pelo Teu poder, assim juntamente com a sua família. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Paulo, venha abençoar ele, que ele possa ser encontrado por Ti, Senhor, e que se faça a Tua vontade na vida dele, Senhor. Eu Te louvo e já Te bendigo por isso, ó Pai. Abençoa a vida da irmã Florinda também, venha encontrá-la nesse momento, venha dar a ela saúde, Senhor, venha dar a ela paz, Senhor, e que ela possa ser encontrada por Ti nesse momento também, e venha ser abençoada por Ti, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a todos nós, Senhor, que estamos nesse lugar, a todos aqueles que já passaram por esse lugar, Senhor, que possam ser encontrados por Ti, Senhor, nesse momento. Coloco diante de Ti também a vida do Mateus, Senhor, venha continuar guardando a vida dele, venha continuar o abençoando. Eu Te peço no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira nós faremos culto às 20 horas aqui na igreja. Amém? Deus abençoe e uma abençoada semana.